Amém. Olá, meus amigos quânticos, tudo bem? Aqui é Cleiton Alves, eu estou aqui para mais uma palestra desse congresso fantástico, nosso terceiro Cona Quântico. E nós estamos hoje com a madrinha desse congresso, que eu já adotei ela como madrinha, que é a doutora Rosângela Arndt, gente, grande especialista. Você não imagina o caminho que essa mulher já trilhou, né, nessa área da saúde quântica. Ela tem muito que compartilhar, doutora. Gratidão, viu? Gratidão por você estar aqui mais uma vez compartilhando esse conhecimento. E, gente, aproveitem o que ela vai falar nos próximos minutos. A gente meio que deixa a conversa rolar, né? Aquela conversa informal, Isso. que eu acho que fica muito mais acessível, né? Muito mais simples, né? Muito mais gostoso, né? Muito mais gostoso, exatamente. É. Então, gente, é um grande prazer estar aqui, né? Eu acredito muito que o que vale é a gente poder passar mesmo um pouco de conhecimento, Sim. um pouco de experiência. E esse congresso me deixou muito feliz desde o primeiro que o Cleiton me convidou, justamente pela abrangência. Quando você tem assim vários profissionais com as suas visões, cada um na sua área, mostrando que existe hoje uma mudança realmente de paradigma e que não tem mais volta. Eu acho que nesse sentido nós estamos indo muito bem, porque as pessoas realmente já criaram alguma consciência. Claro, não todos, né? Ou pelo menos não a maioria. Mas nós temos hoje nós conseguimos hoje fazer o que nós chamamos dentro da área da quântica o acesso às informações que ficam nesse campo, né? E eu costumo dizer que o campo, que as pessoas tinham dificuldade para entender, com o advento da tecnologia, simplificou quando a gente fala de nuvem. Né? Nuvem. Então a cloud, agora está ficando chique, né, chamar de cloud, que é em inglês, mas na verdade a nuvem nada mais é que um campo, né, de energia que carrega uma informação. Se você pensar que tecnologicamente hoje nós conseguimos fazer isso para guardar informação, como é o caso, né, do Dropbox, do Google Drive ou de outros desses aí, e isso a gente faz quase que automaticamente, mesmo sem conhecer muito da parte da informática. As pessoas pegam o seu celular e guardam na nuvem, atrás da nuvem, né? E fazem isso com uma facilidade imensa. Isso nada mais é do que o avanço de uma tecnologia que traz no fundo dela esse processo que imita a realidade e a natureza. Essa que é a melhor parte. Interessante, doutora, que nós utilizamos hoje bilhete único do metrô, celular, a tecnologia, né? Toda uma parafernália eletrônica que usa muito da física quântica. Perfeito. No último sábado eu estava viajando, né? E aí eu sintonizei uma rádio. Eu estava 80 por hora mais ou menos. E interessante que eu vi aquele insight. Olha só que interessante. Essa informação, eu estou andando a 80 por hora e essa informação está em todos os locais ao mesmo tempo. E está sendo colapsada a cada momento, né? Física quântica. Física quântica pura. E nós utilizamos esse dia a dia. Sem se dar conta. Sem se dar conta. E a grande maioria das pessoas nem quer dar conta, porque nem para pensar nisso. Nem para. Só se dão conta pega a caixinha, tem, né? fala aqui, uma caixinhazinha que fala com outra pessoa do outro lado do mundo e não percebe o avanço que tem avanço que tem nisso. E o pior, ou melhor, ou sei lá, é que a gente tem de repente que prestar um pouco mais de atenção, porque isso está avançando numa velocidade tão grande que a tecnologia vai mudando, as pessoas vão tentando se adaptar às novas tecnologias e elas vão perdendo muito do que é o ser humano como ser humano, né? Entendi. Porque, por exemplo, eu acho que já que a gente falou no celular, é fundamental nós pensarmos nisso. A teoria quântica, que tem aí mais de 100 anos, trouxe a possibilidade da tecnologia, porque deu a teoria e os técnicos, os engenheiros, sei lá, eles usaram uma teoria, ou seja, uma ideia que era comprovada matematicamente e transformaram isso em alguma coisa útil, né? Porque você pode também ter só as ideias e não ter nada útil. Então, o mundo moderno, ele foi acompanhando essas mudanças
Mas essas mudanças começaram a ficar muito mais rápidas porque o acesso às informações no campo de energia, que tá tudo lá, que a gente chama, né, de o tecido do universo, que é esse campo de energia, que vem da energia geradora de tudo, que eu até... Matriz divina, né? Isso, eu Greg gosto Braden. muito do Greg Braden dizer isso como matriz divina, mas na verdade tudo é e tudo está, não é verdade? Tudo é. Tudo é e tudo está. E aí, nós, seres humanos, que já nascemos com esse aparato capaz de acessar essas informações, sem saber que nós tínhamos esse aparato antes, agora a gente tem essa noção, nós começamos a ter esses acessos de links, vamos chamar assim, que as pessoas entenderiam um pouco melhor, mas na verdade pega o link, capta uma informação que já está lá, Sim. isso desce, né, para nós, e essa pessoa, ela tem uma espécie de descobri, achei, era isso. Site, né? Que Quando na verdade isso já estava disponível. ela apenas acessou. Apenas acessou. Eu costumo inclusive comprovar isso quando eu dou as minhas aulas, especialmente quando eu falo dessa parte das bases científicas, né, da saúde quântica, eu costumo dizer uma coisa assim que é muito clara. Na década de 30, Alan Turing, que é um matemático, ele desenvolveu uma coisa que eles chamaram de linguagem binômia. Ele criou um estudo matemático que dizia assim: o dia que criarem uma máquina que tenha velocidade suficiente para colocar informação no 1 ou no 0, e trabalhar com isso, 1001, 1001 rapidamente, a fatoração de números muito grandes vai ser possível e também vai ser muito mais rápido. Ele, na verdade, naquele momento, desenvolveu o computador, a alma do computador, Sim, que é a linguagem binária. Bom, tem um detalhe nessa história. Eles levaram bastante tempo para construir a tal da máquina. Na década de 50, dois cientistas, Watson e Crick, eles começaram a olhar para dentro do núcleo da célula e se darem conta que lá dentro tinha o DNA. E eles conseguiram isolar os nucleotídeos e viram que existia uma lógica, existia uma linguagem binária no DNA. Olha que Só que o ser humano, de acordo com as novas pesquisas publicadas na Nature em 2000, descobriram que o ser humano tem este formato, ou seja, o DNA humano do homem moderno, que é todo especial, ele tem mais de 200 mil anos, entre 200 e 300 mil anos. Este DNA é novo, moderno. Por que é moderno? Porque nós temos a pinça, né, o único ser Sim. que tem pinça, Essa é a né, evolução, né? da evolução. Sapiens. Nós temos o nosso cérebro é 50% maior do que qualquer outro primata ou parecido conosco. Nós temos uma capacidade de linguagem complexa e também nós temos a capacidade de abstração, ou seja, neste momento, se a gente fechar o olho e pensar que está nas Bahamas, se você conhecer as Bahamas, você vai estar nas Bahamas naquele momento, né? Então, o nosso cérebro tem essa possibilidade de... é só você pensar que você tem uma realidade dentro do teu cérebro. Tudo isso é dado pelo cromossomo número 2, que é, no final das contas, a união de dois cromossomos, porque tem pedaços de telômeros, que são pontinhas de cromossomo, no meio dele, mas ele está fundido. Então tem dois telômeros fundidos no meio do cromossomo número 2, e o cromossomo número 2 é muito maior que todos os outros cromossomos que nós temos. E nós temos 46 cromossomos, e todos os outros têm 48, todos os primatas têm 48. Ou seja, nós temos até um pouco menos. Nós juntamos dois, né? Sim. E ficamos com um para menos. Na verdade, até pode ser que esse seja o tal duelo perdido, né? E alguém entenda um dia. Hoje nós não temos a explicação de como o ser humano veio assim para a face da Terra entre 200 e 300 mil anos atrás.
Nós estamos na mesma situação, por exemplo, de localização que o homem de Neandertal, que por um tempo acharam até que seria um precursor do homem moderno. Não é, porque nós estávamos coabitando, né, na mesma época, no mesmo lugar. Tudo isso é para explicar que na década de 50, quando eles descobriram que o ser humano tinha nos seus núcleos celulares mais de 50 trilhões de células, cada núcleo com uma linguagem binária, Alan Turing não inventou nada. Ele só acessou uma informação que existia e que existia no universo, nesse campo de energia que tem a informação. O Alan Turing acessou e depois, 20 anos depois, o Watson e Crick também acessou. Eles acessaram, mas eles acessaram e comprovaram que isso já existia. Isso é uma forma de a gente parar e pensar. Então é verdade, tudo está no campo. Por que a gente começa a ter essa evolução tão rápida? Porque o ser humano agora tem a capacidade desenvolvida, com tudo que vem acontecendo nos últimos anos, começamos a desenvolver uma capacidade de fazer os links, de fazer os acessos a essas informações de uma forma muito mais rápida. Então hoje nós podemos dizer que nós estamos numa evolução acelerada do tempo. E parece, doutor, que o que parece, né, o que as pesquisas mostram, é que quando alguém acessou aquela informação, outra, as próximas, elas têm um canal, elas acessam de forma mais fácil, mais rápida essa informação. Mais fácil e mais rápido. Né? Porque é como se você já abrisse aquele endereço vibracional. Exatamente. Da mesma forma acontece, por exemplo, quando morre um artista, por exemplo, uma queda de avião, e começa a se compartilhar muito essa informação. Parece que os números mostram que aumentam, né, pouco aquele tipo de acidente. Porque o campo é atingido também, né? Digamos assim, o campo é influenciado por nossas emoções. Então, isso é que é maravilhoso. Ao mesmo tempo em que tudo já existe e está no campo, nós estamos acessando o campo, mas nós também jogamos no campo o que nós pensamos e sentimos. Então a gente está sempre em grandes movimentações de energia, que não é uma energia só dentro de nós. Como nós sabemos que tudo é energia, porque tudo vibra e oscila, e nós também sabemos que nós fizemos parte desta energia, porque só existe esta, né? E talvez as pessoas tenham mais dificuldade ainda de entender que tudo vem da mesma energia, porque é só essa que existe, não tem outra, só tem essa, né? É um contínuo, né, de energia. Doutora, aproveitando aqui, vou fazer uma pergunta bem, até para mim é muito curiosa. De que forma alguém que está sofrendo, que está preso em um padrão, seja um padrão de doença, de que forma, eu acredito que as informações de cura também estão nesse campo, né? E eu acho que nós já chegamos aqui com um programa de autocura. De que forma essa pessoa faz esse relink, digamos assim, esse redirecionamento para essa informação do campo de cura? Existe alguma coisa que ela pode fazer? Hábitos, alimentação, pensamento, sentimento? Eu acho que tudo isso. Eu acredito que hoje nós estamos muito fazendo esse tipo de busca. Hoje nós temos aí vários autores bem importantes, né, como Joy Dispenza, até Greg Braden fala um pouco disso, mas Deepak Chopra, eles falam muito dessa ideia de que existe então uma possível cura espontânea, que ela hoje é muito escassa, se você considerar em número de pessoas doentes, mas é uma prova de que existe e que é possível, não é verdade? Aliás, eu gosto muito de uma frase do Einstein, ele diz assim, o impossível, ele só é impossível até que alguém duvide e prove o contrário. Perfeito, não é? perfeito. Só é impossível até esse momento. Então, isso para a gente pensar um pouco, se nós somos seres perfeitos, porque nós estamos ligados e conectados com essa energia criadora de tudo, que é inteligente e que é muito maior que nós, até porque
criou o universo, né? E nós estamos neste planeta porque é aqui que nós temos que estar. Eu acho que isso também é fundamental, porque as pessoas ficam Resistindo. elucubrando, resistindo e elucubrando, do tipo assim, será que eu estou no lugar certo? Ou o que eu vim fazer Por aqui? que eu nasci nessa família? A melhor família possível para você. Também, isso também é importante. Mas assim, existe todo uma causa e um efeito nisso tudo, né? E existe uma inteligência em cima disso. E aí a gente começa a pensar assim, mas peraí, se eu cortar meu dedo e não fizer absolutamente nada, cicatriza, não é? Cicatriza. É claro que se eu cortar um corte muito grande, né? De repente morro esvaído em sangue. Mas isso não é o que eu quero dizer. O que eu quero dizer é assim, um cortezinho bobo, a gente às vezes nem nota, chupa, lambe, cicatriza. A inteligência entra em ação naquele momento. O que realmente acontece, se você vai estudar o processo que leva a um corte no dedo cicatrizar, é extremamente complexo. Complexo, né? Extremamente complexo. Concluindo a pós-graduação em saúde quântica, que no final a doutora vai falar um pouco, e é impressionante, gente, como o nosso corpo é complexo. E nesse momento, a quantidade de reações químicas que estão ocorrendo sem nós estarmos nem conscientes. Essa inteligência. Nós queremos ter o controle da manhã. Exatamente. Então, quando a gente se dá conta desta situação, né? O nosso organismo, ele na minha opinião, ele é a melhor indústria farmacêutica que existe. Porque ele produz tudo que eu preciso, na hora que precisa, no endereço certo, não tem efeito colateral e ainda na hora que é usado desaparece sem deixar metabólitos nocivos. Ou seja, eu estou falando aqui de todas as substâncias químicas que a gente produz o tempo todo, né? Coisas muito simples, como esse corte no dedo, ele leva o nosso organismo a receber um alerta, entrou em contato com o meio externo. Você tem o sistema imunológico que está patrulhando o tempo todo, que vai primeiro lá, liberta, né, secreta as interleucinas, que são as sinalizadoras do processo inflamatório. Essas interleucinas vão entrar em contato com as células do sistema imunológico possíveis de criar o processo de limpeza, que a inflamação nada mais é do que isso, né? É um aviso do corpo que lá tem alguma coisa errada, tem que resolver. Então, vai lá, secreta citocinas, um monte de outras substâncias, e aí estas células que morreram porque aquele corte lá, né, criou uma inflamação que acabou captando todas essas necroses que aconteceram, limpou o processo. Aí, naquele momento, existe um outro aviso de uma outra interleucina que vai ser a sinalizadora para a reparação. E aí vem um processo de reparação com matéria-prima, com tudo que você precisa, que vão ser os produtos bioquímicos que nós vamos produzir para lá cicatrizar, fechar e deixar como antes. Uma verdadeira indústria, né? Tem todo um processo. Fantástico. Né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. Aliás, o efeito placebo, né? E eu quero lembrar aqui o livro do Joe Dispenza, né? You Are the Placebo. Eu acho esse livro fantástico. Ele diz que a gente quer o placebo da gente mesmo, né? E é verdade, né? No efeito placebo, quando você vê as quantidades de histórias, né, que já existem comprovadas, né? De casos em que a pessoa, realmente por causa da crença de que está tomando o medicamento, né? Porque geralmente o efeito placebo funciona assim: ó, esse produto aqui, então tá lá o comprimidinho cor-de-rosa, tá aqui, ó, o comprimidinho cor-de-rosa. Esse aqui é um remédio novo que é bom para dor de cabeça. Toda vez que você tiver dor de cabeça, você toma ele, vai passar a tua dor de cabeça. O que você fez? Você criou uma crença, você criou uma ordem. E a autoridade, eu sei que tem muitos profissionais de saúde que estão agora nos assistindo, médicos, enfermeiros,
E é interessante, né, deixar essa observação, que a autoridade, né, do profissional, ela interfere muito, gente, muito no resultado. Isso é impressionante, porque toda vez que você atende uma pessoa, você profissional da área de saúde, você se interconecta, faz um emaranhamento quântico com alguém que veio em busca do teu trabalho, e você está fazendo uma orientação, você é um observador, junto com a pessoa, o observador do problema daquela pessoa. É uma interferência imensa. Nossa, impressionante. Experimento da dupla fenda, né? Ou seja, todo mundo está criando a realidade. E o médico também pode criar a realidade do paciente, né? E interferir a ponto de mudar uma realidade para esse paciente, tanto para o bem quanto para o mal. E isso é uma das minhas brigas, vamos dizer assim, com a medicina convencional, que opta, né, por se abster de dar para esse paciente todas as suas condições e diz assim, não, né, você está com um problema que não tem cura. É comum a gente receber pacientes que recebem esse tipo de declaração, vamos dizer assim. Aí é claro que o paciente pode ou não aceitar, mas e se ele aceita? Tá bom, então eu não tenho cura, vai embora para casa morrer. Aí você tem os que não aceitam, e são esses que a gente investe, como eu digo, né? Que são os que são capazes de fazer a mudança. Mas dentro da proposta do efeito placebo, é uma crença de que aquilo vai fazer bem para essa pessoa. Ao mesmo tempo, naquele momento que tomou aquele produto, que acreditou que fazia bem, todo esse corpo, esse organismo, com essa inteligência que já tem, começa a produzir substâncias para confirmar a crença. Para confirmar que realmente passa dor de cabeça. Mas quem está produzindo é o próprio corpo. O próprio corpo, a farmácia natural. Né? As endorfinas, por exemplo, que são para dor, aí a pessoa acha que é o remédio que está funcionando. Mas aí depois, quando vai olhar no mapa lá, o coordenador da experiência lá, que está testando o medicamento, só aquele que vai saber se esses experimentos geralmente são duplos cegos, né? Aí vai saber, esse aqui tomou placebo, esse tomou o remédio mesmo. Aí entrevista um e outro. 30% no mínimo dos que tomam placebo, eles têm os mesmos efeitos de quem tomou o remédio. No mínimo 30%. Agora o melhor, eles também têm efeito colateral. Olha que interessante, o placebo dá efeito colateral. Se você disser para um paciente que seja extremamente, assim, impressionável, né? Esse remédio aqui, ele te tira a dor de cabeça, mas ao mesmo tempo ele faz com que você tenha ânsia de vômito, garanto que muitos deles vão ter ânsia de vômito com placebo. Quando você vê artigos como aquele Irving, ele é um psicólogo, deixa eu me lembrar bem do artigo, é um psicólogo que resolveu estudar ele fez, na verdade, uma busca de trials, né, de trabalhos científicos, placebo controlados e duplos cegos, em cima de antidepressivos, os antidepressivos mais comuns, né, que é o caso da fluoxetina, desses aí. Eu acho que ele pegou 5 ou 6 antidepressivos. Bom, Irving Kirsch é o nome dele. E ele é um PhD, um psicólogo PhD, e ele publicou, acho que em 2008, por aí, talvez 2000, por aí. Ele publicou um artigo que é estarrecedor. Pena que esse artigo não foi, né, para todos os jornais e ficou meio que perdido. Porque é o seguinte, ele pegou trabalhos entregues no FDA americano de indústrias farmacêuticas que produziram esses antidepressivos. 4 ou 6 antidepressivos. Tinha 5.000 pessoas envolvidas nesses trabalhos. E eram todas com duplo cego, placebo controlados.
Então, 2.500 pessoas desse, né, vamos pegar pela metade. 2.500 tomaram placebo, 2.500 tomaram os medicamentos. os medicamentos. E ele chegou a uma conclusão que 81% dos pacientes que melhoraram, desses 5.000 pacientes, 81% dos que melhoraram nesse trabalho, melhoraram tomando placebo. Nossa. A diferença era gritante. Aí ele foi ver por que o FDA americano liberou o remédio. E a única indicação que os medicamentos que ele viu lá era superior ao placebo quando havia uma depressão grave com risco de vida, que seria o caso dos suicidas. Se as depressões fossem leves e moderadas, o placebo era melhor. Isso está publicado. Só pelo poder da crença, né? Então, o que isso nos leva, né, a pensar? Bom, então, se eu posso melhorar de uma depressão, eu posso curar meu dedo, eu posso consultar um osso, né? A gente pode se quebrar. Quantas pessoas que fazem um raio-x de tórax, e eu vou te dizer que eu vejo isso frequentemente, faz um raio-x de tórax e tem um calo ósseo numa costela. Aí né, nós médicos olhamos assim, nossa, quando é que você quebrou a costela? E eles dizem, eu nunca quebrei a costela. Não quebrou, tá ali o calo. Aí começa a doer. Eles consertaram o osso e nem se deram conta que quebrou a costela. Porque ou sofreu um acidente, levou uma bolada no futebol, é muito comum. Né? Doeu 3 dias, não deram mais bola. Consertou sozinho. Então você veja, nós somos capazes de autocura o tempo todo. Se nós já viemos com esse programa, como eu digo, né, que é o programa máximo do ser humano, que é a homeostase. O que é homeostase? É manter as coisas equilibradas e do jeito certo. Então, quando eu estou em equilíbrio, que eu estou em homeostase, é sinal que está tudo bem, está tudo funcionando bem. E nós somos capazes de produzir tudo que a gente precisa, desde que a gente tenha duas coisas. Na verdade, o que nós realmente precisamos são duas coisas. Uma, tá? Manter a informação de como fazer ser humano certa e adequada. Então, isso é fundamental. Nós temos que ter informação. E a segunda coisa, nós temos que ter matéria-prima de fazer ser humano. Nós precisamos da matéria-prima, porque nós somos seres de energia, seres de luz, mas estamos vivendo uma experiência material, colapsados na matéria, precisamos de matéria-prima, né? E a matéria-prima é o oxigênio, a água e os alimentos, os nutrientes, né, os complementos alimentares. Então, nós vamos precisar disso sim, mas no fundo, nós somos capazes de lidar com tudo isso e como você mesmo falou, a gente fica lidando com isso e nem se dá conta porque não prestou atenção ou porque nem sabe, né? Por exemplo, neste momento, com certeza, cada uma das nossas células está fazendo mais de 100.000 atividades metabólicas. Não estamos dando bola para isso? Só abrindo parênteses, né, doutora? É algo que eu tenho alertado muito, né, as pessoas que me assistem. Tem até um livro, que o título é O Óbvio que Ignoramos. Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo nesse exato momento que a gente está perdendo, a gente está tão acelerado, né, buscando o imediato, que a gente acaba perdendo, gente, a mágica da vida. É uma mágica, né, acordarmos todos os dias, nosso organismo, tanta coisa maravilhosa. Sim. E nós, às vezes, precisamos parar, né, respirar e olhar para o lado, né? Ver nossas esposas, nossos filhos, as maravilhas que estão acontecendo. E aí entra o sentimento de gratidão, que também ajuda no processo de cura, né? E eu acho que ele é fundamental, né? Porque como a gente fala que nós somos energia, tudo que tiver energia de alta frequência vai ajudar. E esses sentimentos e pensamentos de alta frequência, como é o caso do amor universal, gratidão, alegria. Né? Você viu como as pessoas não têm mais alegria, né? As pessoas andam tristes, em si mesmadas e valorizando muito mais o problema, né, do que a solução, como a gente diz, né? Inclusive eu li recentemente um artigo que falava que a frequência da prosperidade ela se confunde profundamente com a frequência da alegria. Ou seja, sem alegria não há prosperidade, né? Quem está buscando.
E a alegria é a principal frequência que combate a doença. Alegria. Eu não sei se vocês sabem, talvez é algo que é bem comentado, eu mesmo falo muito nesse artigo, nesse é um livro, tem um livro chamado Anatomia de uma Doença. Anatomia de uma Doença é um profissional, acho que do marketing, jornalista, alguma coisa assim, e ele tem uma doença crônica degenerativa em coluna, e ele vai piorando muito durante a vida e acaba em cadeira de rodas indo para casa. E ele chega em casa com esse processo, né, de perda completa da sua mobilidade e com dores muito fortes. E o médico que acompanhava ele disse, né, olha, realmente não tem o que fazer, é assim mesmo. É uma doença degenerativa, vai degenerar cada vez mais. A tendência, né, é degenerar. E esse cara, esse senhor, ele pensa assim, poxa vida, por que eu fiquei doente, né? O que acontece que a gente fica doente e vai desencadeando uma doença dessas, né? Geralmente as pessoas pensam que toda doença é do DNA, né? Hereditária. Hereditária. Na verdade, essa parte, essa questão, uma crença coletiva já. Ela entra até num dogma da medicina, né? Porque é mais até do que uma crença, no sentido de que quando descobriram o DNA, eles começaram a botar toda a culpa no DNA. Afinal, tá tudo ali, né? Até tá tudo ali, né? Mas tudo mesmo, como eu digo, né? Que todos nós temos o mesmo DNA. Como é que não somos todos com a mesma doença? Pelo menos a gente teria que ter um pouco de bom senso nisso. Nós temos mais de 99% do DNA igual, né? Então, os seres humanos somos todos iguais mesmo, né? De verdade. Aliás, tem eu tenho uma aula que eu falo de projeto genoma, de telômeros, e eu costumo citar algo que eu descobri quando fui estudar isso para montar a aula, né? Porque a melhor coisa de ensinar é que a gente aprende, né? Cada vez mais. E aí eu descobri uma situação que eu achei assim, muito engraçada, porque eles, quando fizeram o projeto Genoma Humano, que terminou em 2003, eles começaram a fazer comparações e eles viram que o ser humano só tem 300 genes a mais que um camundongo. Nossa, camundongo. Nós somos quase um rato. Nós somos quase um rato. Que descoberta. Eu achei isso tão interessante e engraçado. E aí eu digo, o ser humano é quase um rato. A única diferença são 300 genes. Bom, mas assim, fora todas essas situações, né, que a gente tem no DNA que determina todo o nosso corpo, é óbvio, então que existe uma receita de fazer ser humano no DNA, existe, é verdade, mas mais ou menos a diferença de uma pessoa para outra é 0,1%, né? É muito menos que 1%, né? A gente fala 99% igual, mas é mais que 99%. Naquele pinguinho, naquelas pouquinhas diferenças estão todas as grandes diferenças, que é cor de cabelo, cor de olho, tamanho, vai ser gordo, né? Gordo, magro, baixo, alto, quer dizer, essas coisas mais assim, mas também está lá como que você vai responder a um tratamento, como que você responde a um alimento. Olha que interessante, tem a nutrigenética, né? Que já nos mostra que nós temos genes que reagem com alguns tipos de alimentos, e tem a nutrigenômica, que mostra que alimentos também fazem mudança na expressão gênica. E aí a gente teria que entrar na seara da epigenética. Mas, na verdade, o que eu queria dizer é, se nós temos praticamente o mesmo DNA, todos nós, o que é que desencadeia a doença? Não pode ser o DNA. Nós até podemos estar lá escrito que podemos fazer a doença. Mas o que realmente desencadeia as doenças, a grande maioria das doenças, e eu vou dizer
em frações, porque isso já está estudado. 95% das doenças humanas, elas são desencadeadas por algo que acontece informacional. Então, existe uma informação de fora da célula. E essa informação pode ser desde uma subnutrição ou uma desnutrição, que não deixa de ser também uma informação. Pode ser pensamentos e sentimentos criando neuropeptídeos nocivos, né? Pode ser toxinas, metais pesados, né? Hoje até eu acho que a poluição eletromagnética ela, né, acaba interferindo. Também existe uma grande quantidade, né, dessa, que a gente não deixa de chamar isso também de uma intoxicação eletromagnética, né? E o nosso mundo está tóxico, né? Se a gente for pensar, hoje a gente tem relações tóxicas, a gente tem a toxicidade por tudo. Mas o que eu quero mostrar aqui é a importância que nós temos que dar ao que acontece, que nos desencadeia a doença, que não é o DNA. Na verdade, nós não somos reféns da nossa hereditariedade, né? O que nós somos, e aliás Bruce Lipton diz isso no livro dele, né, A Biologia da Crença, que é um livro excelente, muito né, de cabeceira para todos os quânticos aí, ele diz exatamente isso, né? Ele diz que nós somos, na verdade, donos e senhores da nossa vida. Apenas nós não sabemos usar. Nós não sabemos usar, nós não temos o conhecimento. Temos uma máquina perfeita de autocura, mas não, o manual a gente tem que ir descobrindo, estudando. Por isso então, que eu vejo que nessa evolução e nessa possibilidade de acesso a tudo que já existe, a esse campo de energia que traz toda a informação, nós estamos aos poucos, né, fazendo esse acesso a esse manual. Eu vejo muito isso. Porque hoje nós temos uma espécie de união já de várias práticas, de várias técnicas, dando sustentação a essas teorias quânticas, dando sustentação a várias dessas técnicas que vão acabar ao longo do tempo ensinando o ser humano a melhorar nesse ponto, né? Ou seja, nós podemos muito mais do que aquilo que a gente pensa que pode. Só tem que lembrar que justamente o que nos mantém, o que nos segura, ou melhor, o que nos impede de sermos melhores, é o que a gente pensa, né? É isso aí. A gente é mais do que pensa que pode, mas aquilo que a gente pensa que pode é o nosso limite. Nosso limite. É muito interessante, eu estou escrevendo um artigo sobre crenças, né? Inclusive eu usei o livro do Bruce Lipton como referência e, gente, impressionante como nós precisamos olhar para dentro, né? A questão da crença, gente. Existe um efeito neurológico, né? Da formação reticular, existe uma parte do nosso cérebro chamada formação reticular que você passa a ver mais daquilo que você dá atenção. Então a mulher grávida, ela passa a ver mais mulheres grávidas. Né? Quando o homem decide comprar aquele carro daquela cor que não tinha nenhum na cidade, parece que a cidade se enche. Então tem esse efeito neurológico de você, eu tô com um problema e falo tanto desse problema, eu começo a reforçar aquela minha doença, porque você atrai, aí já entra a questão quântica, né? Sim. Ou ressonância. Da onda, né? Você na verdade entra na onda, que é o que a gente estava falando da alegria. E no fim a gente acabou indo mais detalhado para outro lado, mas é exatamente isso. O que é a lei da atração? É entrar na onda. Que onda é essa? É uma onda de vibração e frequência, que nada mais é do que as possibilidades que existem nesse campo. Né? E você pode vibrar como um todo, porque nós somos uma informação para o universo, única, já que cada um de nós tem uma mente que tem um significado, e esse significado é que é único, né? Então nós somos tudo igual, nós somos tudo diferente. Porque o que nos dá a diferença é o nosso significado. Que está na mente. E a mente, apesar de termos uma
crença de que está no cérebro, não tá. Onde é que está a mente, né? Ela está, na verdade, em todos os lugares, porque é um corpo de energia que nós temos. E esse é um corpo de energia que, como nos dá o significado, ela é muito sutil, mas é o que programa o cérebro para criar o pensamento. Poderia chamar de consciência? Eu acho que a consciência faz parte disso, mas eu vejo muito como o programador mesmo, né, do computador cérebro, Sim, né? sim. Eu vejo a mente dessa forma. E aí nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. A consciente é essa que eu sei quem eu sou. E a subconsciente não tá nem aí. Ela não tá nem aí se você sabe ou não sabe. A subconsciente é a que cuida de todo o resto, que é para fazer com que os programas funcionem. A autocura, o programa de respiração, por exemplo, o programa de bater coração, o sistema nervoso autônomo, ele é todo controlado pela mente subconsciente. Aqueles programas também que sabotam o nosso crescimento também. Bom. Aqueles que foram instalados lá na infância, eles ficam... Nem tudo é perfeito, né? Óbvio. Então, como nós temos essa possibilidade de nascermos naquela família e naquela comunidade, e a gente vai ter que se adaptar a isto, a gente nasce com uma grande parte, né, da mente subconsciente limpa, ou seja, uma esponja. Um HD ali, né, limpo. Que é para captar os programas que estão determinados naquela família, naquela comunidade, naquele país e poder se adaptar. O que você vê, ouve, sente e vai se transformando em aprendizado. E aí, como é que eu mudo isso, né? Depois que eu cresço, eu não quero mais ele, né? O programa é alguém que, vamos lá, alguém que nasceu numa família onde tinha a cultura de que ganhar dinheiro é muito difícil, tem que dar o sangue, né? Aquelas crenças, né? E quando cresce, doutora, tem jeito? Tudo é possível, né? Nós estamos nesse mundo de possibilidades quânticas. Como é que muda a crença, né? Então, hoje a gente tem diversas técnicas e práticas que podemos mudar a crença, tanto sozinhos quanto com ajuda. É claro que com ajuda é mais fácil, né? Então, hoje nós temos programas como é o caso do Psyche, que é um método de mudança de crença extremamente rápido, utilizando a cinesiologia, né? Ou seja, utilizando essa nossa capacidade de a nossa musculatura obedecer ao nosso sistema nervoso autônomo, e através deste caminho a gente pode mudar a crença. E o Psyche até é muito citado pelo Bruce Lipton, né? Que o Robbie Williams, que é o que desenvolveu, né? Essa técnica, ele é um psicólogo transpessoal, é amigo lá do Bruce Lipton. Essa é uma das formas. Nós podemos usar a hipnose consciente, por exemplo, né? Hoje ela está até muito mais rápida e com mais estudos em cima. Por exemplo, a hipnose consciente hoje, ela é tão bem conceituada que já existe mestrado, existe pós-graduação e existe mestrado em hipnose consciente na Universidade Fernando Pessoa, em Portugal. Eu visitei essa universidade e eu fiquei impressionada que eles lá têm mestrado de hipnose consciente. Olha só. Eu conversei com o reitor da universidade, que aliás é uma pessoa assim fantástica, um senhor com bastante idade já, mas de uma inteligência incrível, né? E fui muito bem recebida e tudo. E eu vou dizer para você que quando ele disse que ele tinha o mestrado em hipnose consciente, eu disse assim: e como que você não tem nada dos quânticos? Mas você tem até isso, não tem o quântico, né? Bom, quem sabe a gente vai chegar lá. Mas o que eu queria mostrar é o quanto que nós estamos evoluindo. Apesar de que isso é a pontinha do iceberg, né? Se nós aqui estamos falando, vocês estão aí assistindo porque se interessaram pelo tema, eu vou dizer para vocês que muito mais gente
deveria se interessar ou merece receber essas informações e ainda não estão nessa vibração, eles não conseguiram atingir essa etapa, né? essa vibração, eles ainda não receberam ainda o acesso, ou não quiseram, ou porque não, ou qualquer outra razão, porque a gente tem muito o que fazer ainda, né, nessa área, para que as pessoas acordem. Porque uma das situações que eu vejo em cima do que nós estamos conversando é justamente o fato da vida ficar mais moderna, mais automatizada, com mais conforto, mas ao mesmo tempo mais solitária e com menos profundidade. Então hoje as pessoas têm uma espécie de tudo ser muito rápido. A gente até estava conversando antes de gravar a história do fast food, né? Então é tudo rápido. Então a comida tem que ser rápida, a gente tem que comer rápido, a gente tem que fazer tudo rápido. Mas vocês parem para pensar. Toda vez que fica tudo muito rápido, fica com superficialidades, né? A gente não tem assim o se entregar para o ato de, né? E isso acaba refletindo nas relações humanas e as pessoas também começaram a ter relações superficiais. Então você não vai profundamente a ponto de você ter aquela pessoa do teu lado numa situação em que realmente esses dois estão no mesmo plano, vamos dizer assim, de entendimento. Porque as relações ficaram também superficiais. E fica superficial você com você mesmo. E você para de se olhar. E você olha para fora. E quando você olha para fora e você começa a olhar para o passado, para o presente e para o que está fora de você, você para de viver. A tua vida ficou absolutamente, né, sem graça. E aí a pessoa se deprime, ou se estressa, ou fica nervoso por coisas que não tem nada a ver. Mas na verdade o que essa pessoa não tem é olhar para si mesmo, entender que tudo que acontece fora de você é o reflexo de você mesmo. Projeção mental. Né? É o reflexo de você mesmo. A pessoa que está do teu lado, ela só está do teu lado não é pelos teus belos olhos. É porque está na mesma vibração que você. E se ela não é a pessoa que você quer, é porque você está vibrando no que você não quer. E esta ideia, por mais que ela seja repetida inúmeras vezes superficialmente por aí na internet, ela ainda não conseguiu internalizar para que a gente comece a mudar isso. Então, o tal do fast e o do olhar para fora leva você exatamente fora de onde você tem que estar. Porque onde é que a gente vive, gente? Isso é fundamental. Eu fico repetindo isso o tempo todo. Onde é que nós estamos? E qual é o nosso tempo? É sempre aqui e agora. É sempre aqui e agora. Não existe outro tempo. Aliás, é só pegar a teoria da relatividade do Einstein. Tempo e espaço não existem, eles são partes de dimensões, né, da mesma coisa. Então, se tempo e espaço não existe, nós só estamos num espaço, que é o aqui. E nós só temos um tempo, é o agora. O Eckhart Tolle, né, no livro O Poder do Agora, ele fala, né, pare por um momento. Pare nesse momento e verifique qual o teu problema. Agora. Não tem problema, né, no momento agora. Mas quando você olha para a mente, você vai lembrar que tem uma conta a pagar, que tem uma pessoa que te fez mal, entende? Eu acho que a grande libertação, a salvação, ela acontece aqui. E como, né, a gente começa a estudar um pouco mais da física quântica, a gente percebe que está tudo interligado. Então não existe vítimas. Se algo está te acontecendo repetidamente, é um sinal. Você está se conectando àquela realidade devido a padrões, a crenças, né, inconscientes ou conscientes. Acorda. A questão do fast food, né? Eu tô doente, dor de cabeça, já tomo medicamento. Calma, por que tu tá com dor de cabeça? O teu corpo tá te avisando, né, doutor? Então, exato. É muito importante. Aliás, existem alguns estudos e alguns livros
que falam muito da doença como caminho, né, de você, por exemplo, uma doença muito grave que acontece. Vamos pegar o pior que poderia ter, que de repente é o câncer. Se você olhar para o câncer como, eu peguei câncer, as pessoas não têm mania de dizer isso, né? Não pegou, não. Você criou, né? Na verdade, a gente cria câncer todos os dias, né? Nosso sistema imunológico, que é fantástico, vai lá e, né, come a célula que está se bobeando, como eu digo, né? Porque o que é o câncer? É uma célula que fazia parte de você e resolveu ser independente. É só isso. É só isso, gente. A gente fica imaginando que é um monstro dentro de nós. Nós que transformamos o câncer em monstro. Porque é uma célula que, por uma questão de alteração de ecossistema, isso é fundamental, começa a sair do esquema, né, do que essa célula é, né? É isso o câncer. Começa a ter uma vida independente de produzir. Não faço mais parte desse corpo, agora eu sou eu. Mas essa célula só faz isso numa situação de extrema dificuldade de sobrevivência. Ou seja, se você tiver muito acidez, né, ter acidificado demais um tecido e ter hipóxia nesse tecido por mais de 48 horas, gente, isso está escrito numa tese do Otto Warburg de 1931. Ele ganhou 2 prêmios Nobel, é o único médico que ganhou 2 prêmios Nobel. 31, quanto tempo? 1961. Ele ganhou o prêmio Nobel por uma tese que ele escreveu e comprovou a origem do câncer. Isso desde 1931, né? E ele diz o seguinte: se uma célula ficar num tecido ácido com falta de oxigênio por mais de 48 horas, ela se transforma em uma célula cancerígena. Ou seja, para sobreviver, como não está com oxigênio suficiente, ela começa a usar glicose. E a glicose deve estar ali porque tem o tecido ácido. Onde tem tecido ácido, geralmente tem muita glicose. Aí tem glicose, não tem oxigênio, a célula muda. Eu vou morrer, então antes de morrer, eu fico anaeróbia. Né? Toda célula cancerígena é uma célula que se alimenta, né, de glicose e não gosta de oxigênio. Não importa que tipo de câncer é, nem por que começou. É claro que nós temos aí várias propostas, como é o caso do Hammer, né, com a nova biologia germânica, dizendo que todo câncer vem de um trauma emocional, e depois tem outras pesquisas provando isso. E eu acredito que realmente há este fator, porque não é uma doença que aconteça à toa, ela é multifatorial, né? Sim, até então, porque tem pensamentos tóxicos, né, que realmente isso, que vão acidificando. Exatamente. Aí nós vamos voltar de novo na história lá da alegria, que eu comecei a contar e não terminei, mas eu me lembro que eu não terminei a história, já tá bom, né? E aí nós vamos entrar nessa história. Esse cara, né, esse senhor lá, daqui a pouco eu lembro o nome dele, que escreveu esse livro, Anatomia de uma Doença. O que ele fez? Ele chegou em casa, então ele não tinha mais condições de trabalhar, que era o que ele mais gostava de fazer, foi para casa. E ele chegou em casa e ele conta, né, porque esse livro virou um artigo médico publicado no British Journal of Medicine, que foi lá que foi publicado, mas é um livro, então é livro e artigo, tá? E aí, ele chega em casa e pensa assim: olha, se eu fiquei doente desse jeito, e é uma doença crônica degenerativa, eu devo ter feito alguma coisa muito errada, né? Devo ter feito alguma coisa muito errada, porque por que eu fui desenvolver isso, né? E aí ele decide o seguinte: bom, então, eu tenho dor o tempo todo, eu vou começar a ver filme engraçado. Vou ver comédia. Porque pelo menos eu aí dou risada, né? Já que passei a vida inteira trabalhando, eu vou começar a dar risada. E ele começa a
Assistir assistir filme de comédia. comédias, né? E ele vê tanta comédia e aí ele começa a rir porque ele relaxa. E aí tem uma situação muito interessante nessa forma com que ele coloca, porque ele diz assim, eu decidi, né, assistir a comédia e me entregar, porque eu acho assim, ó, se eu vim perfeito e agora tô com esse problema, então eu me entrego para essa energia, né, que me fez perfeito. E vou deixar acontecer o que tiver que acontecer. É muito interessante, porque ele naquela época, isso foi década de 60, 70 por aí, não tinha tudo que a gente tem hoje de conhecimento, mas ele já tinha essas ideias. E ele já que então estava mesmo, né, ferrado, como eu disse, eu vou dar a risada. E ele se dá conta que se ele risse 2 horas, ele ficava meia hora sem dor. Olha só. E aí ele começa a insistir na risada. E ele tanto... Interessante demais. Muito interessante. Você tem que ler, é maravilhoso esse livro. E eu tenho, ele me pede que eu te empresto. Vou pedir. Então, ele começou a dar risadas e a entrar no processo. Porque sempre, quando você vai ler os casos de cura espontânea, todos eles têm algumas coisas em comum. Uma delas é esta, a entrega, né? Em inglês eles chamam de surrender, né? Surrender você se entrega para... Solta, né? Seja o que Deus quiser, né? Você se entrega. A segunda coisa que sempre acontece é a espiritualidade. Sempre são pessoas que ou eram já espiritualizados ou desenvolvem a espiritualidade em função da doença. Então, isso também é muito interessante, né? São coisas muito pontuais, né? E aquela certeza absoluta da cura, porque você só vai ter o resultado final do que você pensa e do que você sente quando você tiver a certeza absoluta e não tenha dúvida nenhuma de que é isso que vai acontecer. É isso que eu vejo que é a maior dificuldade das pessoas. E isso só depende de você. Só. Né? Só de você. Não é o médico, é a fé, né? É. Acreditar é isso mesmo. Crença E é realmente acreditar que você é capaz, né? Você Tudo é capaz. começa e termina comigo. Isso. Eu acho que é essa uma grande dificuldade que a gente tem, justamente pelo tipo de civilização que a gente vive, né, hoje. Então, voltando para essa história que eu estou falando aqui, né, da anatomia de uma doença, ele em 1 ano se curou. Ele se curou de uma doença crônica degenerativa em 1 ano. E ele disse que se curou dando risada. E o mais interessante, agora eu vou dizer uma coisa para vocês que é até chato, né, porque todo mundo acha que... Eu também acho, eu também prego que exercício físico e dieta é fundamental, né? O interessante é que ele gostava era de comer pizza. Corta. Eu quero dizer isso, sabe por quê? A pizza é acidificante e a gente gostaria que ele tivesse feito uma dieta alcalinizante, que isso com certeza teria acelerado o processo de cura. Mas eu estou dizendo isso para provar para vocês que o que realmente conta é a decisão que ele tomou. Eu vou me curar dando risada. É uma decisão. E é dentro dele. E foi definitiva. E ele não tinha dúvida nenhuma. Esta é a principal questão. Eu não tenho dúvida nenhuma. É isto. E não tem outra forma de acontecer, entendeu? Para mim isso é o definitivo e o mais difícil. É você se dar conta que é você, é sempre você. Tudo que acontece, acontece em você, mesmo que esteja fora de você. E você tem que criar os teus meios de resolver. Mas independente disso, você tem que ter certeza absoluta. Toda vez que você tem dúvida, você perde tudo que você construiu na certeza. Porque quando entra a dúvida, mudou a crença.
E se muda a crença, você sai da onda. E aí você não está na onda da cura. E isso foi ensinado por várias tradições espirituais e hoje é comprovado pela física quântica, né? Quando você tem dúvida, você descolapsa e aquilo que tinha sido manifestado, gente, volta a ser uma onda de possibilidade. Eu sei que não é fácil, né? Mas eu acho que a gente precisa, a partir de agora, mudar nossos ambientes, né? As pessoas com quem nós estamos conversando, o que nós estamos falando, né? Isso é fundamental. E é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Quando a gente diz só existe eu e só existe aqui agora, isso é válido para todo mundo. Mas nós temos uma responsabilidade, eu acho que culpa não, a gente não pode falar em culpa, mas nós temos uma responsabilidade em estarmos aqui nesse momento, no aqui e no agora. E essa responsabilidade passa também porque nós estamos criando uma realidade coletiva, porque nós estamos pensando o que a gente acha que está todo mundo pensando. E isso leva a uma realidade coletiva, que também é nossa responsabilidade. E nós temos uma coisa chamada biocampo. O que é o nosso biocampo? É o quanto que nós temos de expressão energética na volta de nós. E hoje dá para medir um biocampo e, em média, ele tem, né, cada um de nós consegue ter uma expressão energética de 3 metros. Então, se nós temos um biocampo de 3 metros, o tempo todo nós estamos interferindo no biocampo do outro, que também está numa situação que só tem ele aqui e agora. É interessante isso, mas é assim que as coisas funcionam. Então, eu também acredito muito nessa possibilidade de que a evolução está nos levando a mudanças de individualidade. Eu acho que ao longo do tempo, e eu não estou falando este tempo que nós contamos, né? Talvez um outro tempo, ou talvez um tempo de Deus, sei lá, mas nós vamos voltar a ter um corpo único. Por que não? Um corpo de luz. Porque foi de